Olá, boa noite. Aqui é a noite, não sei quando vocês estarão vendo aí a nossa aula de revisão para a Educação Guaíba. Eu sou a professora Clarissa do curso Vigor e nós vamos iniciar então a nossa revisão, certo? Eu preparei 2 simulados para vocês, então vamos ver até que momento nós vamos aqui com esses simulados. Mas eu procurei trazer nesse simulado, nos 2 simulados, aquilo que contempla os conhecimentos pedagógicos solicitados no edital comum a todos, certo? A todos os cargos. Então, nós devemos lembrar que a nossa banca é a IDECAM, uma banca relativamente nova para nós no Rio Grande do Sul, não no Brasil, porque ela é uma banca de Brasília que atua muito com concursos federais, não é? E então faz muitos concursos de Brasília para cima, né? Para todos os estados acima e alguns ali na volta, enfim, um pouquinho abaixo, Minas Gerais. Mas atua muito com concursos federais. Então, nós temos um concurso municipal para educação, a IDECAM já fez, certamente, concursos municipais, talvez não muitos nos últimos anos, e vamos ver então o que nos aguarda aí para o próximo domingo, não é? Mas para vocês que estão aí no EAD, nós tivemos muitas aulas, muitas, tentando contemplar aquilo que a banca traz de comum a todos os cargos, lembrando que nós não temos autores solicitados por essa banca, certo? No entanto, em 2 cargos dos anos finais, eles trouxeram conteúdos, inclusive exatamente como sai os editais da banca Fundatec, e para esses 2 concursos eles então colocaram ali autores, não é? Para os demais não. Então, a gente não sabe exatamente qual a linha que eles poderão seguir, porque a maioria dos cargos não tem autores e 2 concursos, se eu não me engano, ciências, professores de ciências e geografia, o edital é igual ao da Fundatec. Então, a gente pensa que eles poderão seguir alguns autores da Fundatec, quem sabe para todos os cargos. Então, alguns exercícios aqui vocês verão que fala em autores, enfim, porque não tem, né, como nós trabalharmos como vocês sem a gente falar de autores, sem falar de quem está propondo determinadas teorias, enfim. Mas o importante é que vocês tenham os conteúdos solicitados, não é? E mesmo que eles não venham perguntando de autores, vocês saberão ao menos, não é? Todas as ideias centrais daquilo que está no edital, tá bom? Então, nós vamos começar com a questão número 1, que fala de tendências pedagógicas, de como acontece a educação no Brasil desde o início ali dos anos 1900, um pouquinho antes. Então, a primeira diz o seguinte, antes da gente começar, eu procurei trazer aqui para vocês questões da banca, certo? E questões que não mudam ao longo do tempo, né? Então, as que estão aqui. E alguns conteúdos que eles colocam também nos editais, então não estão contemplados em provas disponíveis, né, em nenhum lugar. Então eu trouxe
destes conteúdos, então, questões da banca Fundatec, porque eles solicitaram em dois dos editais, e nós já tivemos essas aulas para que vocês saibam, caso eles perguntem, né, como está no edital, esses conteúdos, que vocês tenham conhecimento, tá bom? Então, vamos lá. Questão número 1. As pedagogias renovadoras, desde seus precursores e chegando ao movimento da escola nova, as pedagogias não diretivas, a pedagogia institucional e ao construtivismo, desembocam sempre na questão de como aprender, isto é, nas teorias da aprendizagem. Em sentido geral, pautando-se na centralidade do educando, concebem a escola como. Então, vamos lembrar o seguinte: aqui estão falando das teorias de aprendizagem, das tendências e também das tendências pedagógicas, principalmente. Então, vocês têm aí no material de vocês que nós temos as pedagogias liberais e as progressistas, certo? Dentro das liberais, nós temos ali a tradicional, as duas renovadoras, que fazem parte da escola nova e no restante do mundo, principalmente na Europa, e a tecnicista. Estas são as liberais. Já dentro da progressista, nós temos a libertadora, também conhecida como pedagogia de Paulo Freire, a libertária e a crítico social dos conteúdos, segundo Libânio. Segundo Saviani, ela também pode ser chamada de histórico-crítica, a crítico social dos conteúdos. Não é que é a que nós estamos de passagem aí hoje, indo para as pós-críticas. Então, está falando aqui das renovadoras e nós precisamos lembrar o seguinte, que na pedagogia renovada não diretiva e na renovadora não diretiva, e também, deixa eu abrir aqui o meu computador para eu abrir aqui o que vocês têm aí. O material, né, que vocês têm com vocês e que eu também expliquei em sala de aula e que ainda coloquei no quadro, né, para vocês, e aí foram gravadas essas aulas. Deixa eu só procurar aqui. Vocês sabem que o meu computador fica aqui do lado, né, do meu ladinho. E eu também coloquei no grupo do Facebook os quadros das tendências para vocês, certo? Então, nós temos aí com vocês, com os materiais que vocês têm e também o que está lá no nosso grupo. Elas podem ser chamadas de renovadas, renovadoras, mas enfim, nós temos dentro da liberal a tendência tradicional, a tendência renovada progressivista e a renovada não diretiva, como eu estava falando para vocês. E nós temos que pensar o seguinte, olha só, escola nova, estávamos lá na tradicional, escola nova, o que a gente está querendo? Mudar o que se tinha, mesmo que isso seja lá em 1930, tá bom? A gente então está centrando estas pedagogias, essas tendências no aluno, não é? A gente sai ali da centralização do professor na tradicional, nas renovadas a gente passa para o aluno como figura central do processo de ensino e aprendizagem, só que o que se espera deles é que eles não mudem aquela
sociedade vigente até então, não é? A gente não quer um aluno crítico que vai intervir na sociedade, que vai pensar, que vai mudar conforme a nossa LDB nos pede hoje. Então, o que nós temos aí como correta? Então, concebem a escola como, pensando dessa forma, né? Um espaço aberto à iniciativa dos alunos. Sim, se tem um espaço aberto à iniciativa dos alunos ali na letra A, que interagindo entre si com o professor, realizam a própria aprendizagem, construindo os seus conhecimentos. Então, está falando ali da escola nova, das não diretivas, em que, neste momento, a escola é muito psicologizante, a gente está preocupado com o que o aluno está sentindo, a gente centra a educação nesse momento no aluno, desde que ele não modifique a sociedade. Mas a gente está centrando nele, então a letra A está como correta para a banca, certo? Isso é gabarito final já. A2. É importante que consideremos a escola como um espaço de cruzamento de culturas e saberes. A escola deve ser concebida como um espaço ecológico de cruzamento de culturas. Conceber a dinâmica escolar nesse enfoque supõe. Então, assim, é uma dica que eu vou dar para vocês aqui. A pergunta ali pode parecer um pouco vaga, ambígua, mas o que está propondo na primeira frase? Que é um espaço de cruzamento de culturas e saberes, então tá trazendo cultura, tá trazendo saberes, aquilo que está se propondo hoje, certo? E ela é, a escola, né, concebida como um espaço de cruzamento de culturas, então em que todas são importantes. Então, conceber a dinâmica escolar nesse enfoque supõe, letra B, repensar seus diferentes componentes e romper com a tendência homogeneizadora e padronizadora que impregna suas práticas. Então, a letra B é correta, por quê? Porque é aquilo que se pretende hoje, não é? Com o multiculturalismo, com o interculturalismo, enfim, em que as culturas fazem, as diferentes culturas fazem parte da nossa escola hoje, certo? Então, vamos ali, por exemplo, para a letra C. Desenvolver práticas multiculturalistas para os alunos em situações de risco e exclusão e romper com décadas de subjetivação cultural. O que nós temos que ver aqui que não é apenas para esses alunos. Quando se fala em multiculturalismo, quando se fala em cruzar, como eles trazem aqui uma palavra, né, um pouquinho diferente de outras bancas que a gente trabalha, e a Prof. Bia já falou para vocês que eles trabalham com palavras um pouquinho diferentes, o que se quer aqui realmente é romper com aquilo que homogeneiza, ou seja, que deixa tudo igual. A gente quer levar em conta as diferenças e incluir a todos, não é? Não é só apenas em situações de risco e exclusão, tá bom? Então, 2, letra B. 3. Em regra geral, o ensino formal orienta-se essencialmente, se não exclusivamente, para o aprender a conhecer e, em menor escala, para o aprender a fazer. Em regra geral, certo? O ensino formal leva para o aprender a conhecer e não para o aprender a fazer. Então, que o aluno tenha mais acesso a conteúdos e menos que ele utilize isso na prática. As duas outras aprendizagens dependem, a maior parte das vezes, de circunstâncias aleatórias quando são tidas de algum modo como prolongamento natural das duas primeiras. Uma nova concepção ampliada de educação deve fazer com que todos possam descobrir, reanimar e fortalecer o seu potencial criativo, revelar o tesouro escondido em cada um de nós. Isto supõe que, outra dica para vocês,
eles falam muita coisa ali no início desta questão, e a pergunta deles vem no final, então nós vamos nos centrar na pergunta. Na pergunta, não, o último pensamento, que diz: uma nova concepção ampliada de educação. Então, nova concepção, estamos falando de alguma coisa pós-LDB que rompe, né, com a tendência liberal e nos traz a tendência progressista. Uma nova concepção ampliada de educação deve fazer com que todos possam descobrir, reanimar e fortalecer o seu potencial criativo, revelar o tesouro escondido em cada um de nós. Isto supõe que, então é a letra C, se ultrapasse a visão puramente instrumental da educação, que era o centrado apenas em conteúdos e conhecimentos, considerada como a via obrigatória para obter certos resultados, e se passe a considerá-la em toda sua plenitude. Então, também é uma questão em que eles falam, mas estão dizendo ali no final que a gente precisa mudar essa visão que não tem mudado. E o que a gente quer, então? Que se ultrapasse essa visão instrumental e se passe a considerá-la em toda a sua plenitude, letra C, certo? Acerca das diretrizes curriculares nacionais, que é aquela aula gravada, né, também, que eu pedi para disponibilizar para vocês, marque V ou F. Então, vamos lá. De acordo com as DCNs, são diretrizes, as DCNs, são diretrizes separadas por disciplinas elaboradas pelo governo federal e não obrigatórias por lei. Então, aqui a gente já sabe que é errado, tá? As diretrizes são, sim, um documento que devem ser seguidas, e elas não falam em disciplinas, certo? Aliás, hoje chamamos de componentes curriculares, né? Então, pela BNCC, as diretrizes, elas são elaboradas pelo Conselho Nacional da Educação, pelo MEC, enfim, mas elas são obrigatórias sim, certo? E ali eles dizem, continuam assim, ó, elas visam subsidiar e orientar a elaboração ou revisão curricular. As diretrizes não têm dentro cadê as diretrizes aqui? Deixa eu ver onde é que estão. Aqui ao lado eu tô com uma estante, tá, gente? As diretrizes, deixa eu ver, está aqui atrás. Vocês desculpem ali, ó, a bagunça dos livros, mas eu com muitos concursos, os livros estão sempre espalhados aqui nesse escritório. Deixa eu olhar, que eu gostaria de mostrar para vocês. É muito livro, é muita estante. E aí eu fico mexendo e tiro do lugar e ponho do lugar. Deixe-me ver. É um livro enorme, como é que eu não tô achando, gente? Deixa eu ver, cadê as diretrizes? Deixa-me ver. Aqui não. Lá nas outras estantes também não, gente. Sumiram. Será que eu levei para o Vigor e deixei por lá? Deixa eu ver. É tão grande para sumir. Tava aqui no cantinho. Vou levantar um pouquinho, tá, gente? Ah, tá aqui. Olha só. Estas aqui são as diretrizes, eu acho que vai aparecer invertido aí para vocês, as diretrizes curriculares nacionais, certo? É um livro grande, não é um livro pequenininho. Ó, olha só, esse é um livro normal, certo? Olha só.
as diretrizes, é esse documento aqui, que tem, vamos ver aqui, 562, olha só, folhas, 562 folhas enormes, folhas e todas imensas, muita letrinha, como dizem as crianças pequenas, certo? E aqui não se fala em conteúdos, certo? Não se fala em objetivos de aprendizagem. Isso aqui fala sobre como vai funcionar a educação no Brasil. Então, ela não traz conteúdo, né? São diretrizes curriculares que não falam de conteúdo. Então, estas são as gerais, porque cada uma dessa corzinha aqui, ó, fala depois de uma diretriz específica, certo? Traz todas as etapas da educação, baseia-se muito na Constituição Federal, na LDB, certo? E na Constituição e na LDB nós não temos conteúdos. Ela é, sim, então, atribuição federal, só que pelo Conselho Nacional da Educação, e traz também, eu quero mostrar aqui para vocês, deixa eu ver onde é que está, sistematizar os princípios e diretrizes gerais da educação básica contidos na Constituição. Então, é só para vocês verem assim, se a gente quisesse falar, mesmo que tivesse tempo, e o nosso concurso de Guaíba saiu em cima da hora, não teria nem como falar tudo, então se dá uma noção, certo? Então, sobre isso, não é por disciplinas, e sim são as diretrizes curriculares, por exemplo. Diz que a gente tem que trabalhar relações étnico-raciais e fala ali toda a legislação étnico e por que existe essa diretriz. Fala as diretrizes do ensino fundamental e diz como vai funcionar o ensino fundamental, inclusive com idades. Enfim, então não trata de conteúdos, tá? Perdi aqui ou ganhamos um pouquinho de tempo para vocês verem o que são as diretrizes. Depois eu coloco no lugarzinho ali, porque tem uma parte só com todas essas leis, PCNs, diretrizes, enfim. Segundo, então é falso, certo? A segunda são normas obrigatórias para a educação básica, que tem como objetivo orientar o planejamento curricular das escolas e dos sistemas de ensino, norteando seus currículos e conteúdos mínimos. Vai o que? Nortear o que a gente tem que trabalhar. Não vai dizer o que nós temos que trabalhar ali no dia a dia, na sala de aula como conteúdos. Então, está verdadeiro. Assegura uma formação básica com base na LDB, definindo competências e diretrizes para a educação infantil, ensino fundamental e médio. Tá correto também. Já tinha falado ali quando eu mostrei o livro para vocês. E contemplam recomendações explícitas sobre os conhecimentos que precisam ser abordados em cada disciplina. Além disso, configuram uma listagem de conteúdos, enfim, voltamos lá com algo parecido com a primeira. Não são conteúdos. Aliás, a BNCC nos traz objetivos de aprendizagem sobre aquilo que nós precisamos trabalhar, certo? Como, vamos usar entre aspas, conteúdos, objetivos de aprendizagem, como a BNCC chama, dentro dos componentes curriculares, certo? Então, essa é falsa também, e nós temos aí como correta a letra C. 5. A LDB 9394/96
demonstra preocupação clara com as principais questões da educação brasileira, tais como a necessidade de o aluno permanecer mais tempo de seu dia no espaço escolar e menos tempo de sua vida na escola, principalmente pelo término, vamos ver isso, e menos tempo de sua vida na escola, principalmente pelo término da repetência nas primeiras séries. De acordo com a lei, a educação básica nos níveis fundamental e médio será organizada com as seguintes regras comuns. Então, sim, a LDB traz ali, vamos falar, né, do enredo da questão, que traz que o ensino fundamental deverá ser ampliado, fala que o ensino médio tem que ser ampliado, e aí nós temos como correto a letra C, que diz o seguinte, e aí eu vou depois dizer alguma coisa a mais. A carga horária mínima anual será de 800 horas, distribuídas por um mínimo de 200 dias de efetivo trabalho escolar, excluído o tempo reservado aos exames finais, quando houver, e a classificação em qualquer série ou etapa, exceto a primeira do ensino fundamental, pode ser feita por promoção para alunos que cursaram com aproveitamento a série ou fase anterior na própria escola. Então, a C é a correta por quê? Porque sim, temos lá um artigo na LDB que diz que nós temos 800 horas distribuído por um mínimo de 200 dias de efetivo trabalho escolar, excluídos os exames finais. Fala ainda que a gente pode classificar os alunos, ou seja, passar para um outro ano, com exceção, ali ainda no início do ano eu já explico, com exceção da primeira série do ensino fundamental, eu já expliquei lá na aula da LDB, que se a gente percebe que um aluno no início do ano, por exemplo, do segundo ano, ele sabe ler, escrever, compreender, interpretar, realizar operações matemáticas, ali no início do ano e que ele está prontinho para ir para o terceiro, eu posso então promover esse aluno, certo? Com autorização de SMED, escola, equipe diretiva, professor de sala de aula, enfim. Mas se ele estiver na primeira série ou no primeiro ano do ensino fundamental, eu não posso fazer isso. A LDB é clara nisso. E ainda fala que sim, pode haver promoção para alunos que cursaram com aproveitamento na própria escola, ou seja, passar de ano, tá bom? Então, a letra C é o correto, mas nós temos que lembrar o seguinte, que em outro artigo da LDB, e aí vocês prestem bem atenção nisso, já nos fala que o ensino médio a partir de março de 2022 tem que ter 1.000 horas. Então, nós temos a LDB dizendo duas coisas, certo? Então, ensino médio hoje tem 1.000 horas e deverá progressivamente chegar a 1.400. Não dizem em que tempo, em quanto tempo tem que acontecer isso. Então, nós temos um artigo da LDB dizendo que educação infantil fundamental e médio tem 800 horas e 200 dias letivos, e lá no capítulo do ensino médio já vem a alteração do novo ensino médio, dizendo que a partir de março de 22, o ensino médio tem 1.000 horas, fiquem atentos a isso numa questão, certo? 6. A proposta de uma educação voltada para a diversidade coloca a todos nós, educadores, o grande desafio de estar atentos às diferenças econômicas, sociais e raciais e de buscar o domínio de um saber crítico que permita interpretá-las. Se a educação está centrada na dominação cultural da elite branca, o multiculturalismo. E aí, olhem só, há duas propostas na questão. Diz assim, a proposta de uma educação voltada para a diversidade, que é o que tem que acontecer hoje, coloca a todos nós o grande desafio de estar atento às diferenças econômicas, sociais e raciais e de buscar o domínio de um saber crítico que permita interpretá-las. É isso que a LDB diz.
Mas, se a educação está centrada na dominação cultural da elite branca, o multiculturalismo vai fazer o quê? Letra D, por ser uma estratégia de orientação educacional para os problemas das diferenças culturais na instituição escolar, deve ser uma teoria a ser propagada. E aí eu preciso chamar a atenção aqui para uma coisa. Quando se está falando aqui de orientação educacional, a gente não está falando da profissão de orientador educacional, por exemplo, a minha. Nós estamos falando de uma orientação para a educação, certo? Brasileira. Então, o multiculturalismo, se nós ainda estamos centrados na dominação cultural de uma elite branca, o multiculturalismo que é que todos venham fazer parte dessa educação, dessa sociedade, é uma teoria que deve ser propagada. Então, cuidado, por favor, com as questões que a banca traz, porque elas são confusas em alguns momentos e precisam uma interpretação bem clara. Pode ser que eles tenham mudado, enfim, e aí não nos tragam, né, essas questões em que uma parte diz uma coisa, a outra diz outra, e a gente tem que interpretar e compreender bem, tá bom? Então, a 6, letra D. As tarefas mais visíveis do agir pedagógico, considerando a relevância da formação geral básica como um dos elementos determinantes da condição de inclusão ou exclusão, podem ser sintetizadas nesses objetivos. Quais estão corretas, né? Estão corretas as afirmativas, vamos ver. Considerando, então, a relevância da formação geral básica como um dos elementos determinantes da condição de inclusão ou exclusão, podem ser sintetizadas nos objetivos. Provimento de mediações culturais para o desenvolvimento da razão crítica, isto é, conhecimento teórico científico, capacidade cognitiva e modos de ação, exatamente, está correto, a gente não vai se centrar tão somente no conhecimento científico, mas também em capacidades cognitivas, modos de ação, enfim, competências diferentes, certo? Está correta. Desenvolvimento da subjetividade dos alunos e ajuda na construção de sua identidade pessoal e no acolhimento à diversidade sociocultural. É isso que se quer hoje com o interculturalismo, com o multiculturalismo, com todas as leis que nós temos aí da inclusão, que não é apenas de educandos com deficiência, TGD, transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades e superdotação, mas de todos, de todas as raças, credos, etnias, opções, preferências, enfim. Correto também. Formação para a cidadania e preparação para a atuação na realidade. É isso que a gente quer. O que é essa atuação na realidade? Aquilo que a LDB nos pede. Estar preparado para o mercado de trabalho e para a convivência social, ou seja, para viver em sociedade, certo? Corretas, então, as 3, letra A. 8. No âmbito educacional escolar, a avaliação inclusiva deve ter sempre características de processo, de um caminho e não de um lugar. Então, vamos dar relevância à nossa caminhada, certo? Porque implica numa sequência contínua e permanente de apreciações e de análises qualitativas com enfoque compreensivo. Assim sendo, convém evitar. Então, de novo, na questão, muita reflexão, não é? Então, como a gente está falando aqui de avaliação inclusiva, que tem que ser levado em consideração o processo, ou seja, o que cada aluno, qualquer um de nós, tem como aprendizagem, cada um aprende de uma maneira diferente, cada um tem que ser acolhido, interpretado, não é? Então, assim sendo, o que nós temos que evitar? A letra B, as atitudes maniqueístas, difícil achar isso numa prova,
dos juízos de valor em termos de bom ou mal, certo ou errado, que descaracterizam os objetivos a serem alcançados. Então, sempre que se fala em educação inclusiva, a gente fala dos alunos, público-alvo do AEE em sala de recursos multifuncionais, nós já conversamos sobre isso, mas nós falamos também de inclusão daqueles historicamente excluídos e de todos ou qualquer um. Então, nós temos que fugir do termo esse é bom, esse é mal, isso está certo, isso está errado, que descaracterizam isso que nós temos hoje. Lembrando que a LDB diz, nós temos que levar em consideração os aspectos qualitativos sobre os quantitativos. Então, não nos interessa bom, mal, certo, errado, mas nos interessa o que o aluno vai construindo ao longo do processo, certo? Letra B. 9. O PPP da escola revela sua identidade, projeta ações, reflete o processo de ensino-aprendizagem. É importante que o documento vigente em sua instituição esteja em consonância com a rotina escolar e com as necessidades dos alunos e da comunidade e são envolvidos no PPP, exceto. Então, olhem só, o PPP diz quem a minha escola é, que tipo de aluno eu quero, qual é a minha comunidade, qual é o perfil do meu professor, qual o perfil do aluno que eu devo entregar para o mercado de trabalho, para a vida social, quando sair da minha escola. E quem faz parte desse processo, porque ele é um processo de gestão democrática, não é? Por quê? Porque o PPP todos constroem ele. E quem constrói? A comunidade escolar, professores, alunos, funcionários e pais, certo? E o nosso exceto aqui é a letra A comunidade externa que não estão, que estão envolvidas apenas indiretamente no processo educativo da instituição. Para responder essa pergunta e levando em consideração o que a banca deu como correta, como gabarito final, nós vamos pensar aqui que quem vota, digamos, em conselho escolar, quem vota em direção e vice-direção, quem vota em CPM, é essa comunidade que eu falei, professores, alunos, pais e funcionários, certo? Então, dentro da gestão democrática que constrói o PPP, nós não teremos essa comunidade externa fazendo parte, porque quem vai, inclusive, é o que vocês dirão, esqueçam as escolas de vocês ou o que vocês veem por aí, é essa comunidade escolar que constrói o PPP todos juntos, certo? Pais, alunos, professores e funcionários, letra A. 10. Um projeto é definido como satisfatório com base nas aprendizagens que proporciona aos seus alunos, não pela qualidade pontual do seu produto final. De novo, não estamos preocupados com o produto, e sim com o processo, o caminho. Vale ressaltar aos educadores que a interdisciplinaridade, quando voltadas para a educação, em especial aos projetos educacionais, se baseia em alguns princípios, exceto. Interdisciplinaridade prevê que as disciplinas trabalhem em conjunto, que não aquilo que se chamava de disciplinas antigamente, aqui hoje chamamos componentes curriculares. A interdisciplinaridade ainda prevê que se trabalhe projetos partem dos interesses dos alunos, certo? Então, o nosso exceto aqui vai ser a letra C, que é noção de tempo. O aluno tem tempo certo para aprender, não existe data marcada para aprender. Ele aprende a toda hora e não apenas na sala de aula. Se vocês perceberem, a primeira parte da letra C diz uma coisa e o restante diz outra. O aluno tem tempo certo para aprender. E depois diz,
Não existe data marcada para aprender. Ele aprende a toda hora e não apenas na sala de aula. Então, a questão ela se contradiz, ela está totalmente errada, a letra C. 11. A teoria histórico-cultural, que seria crítico, aqui está falando de Saviani. Segundo o Libânio, seria crítico social dos conteúdos dentro da tendência progressista. A nossa hoje, certo? A teoria histórico-cultural apresenta potencial para fundamentar uma ampla gama de investigações de uma diversidade de situações ainda inexploradas. Como esta teoria concebe a educação como parte integrante do processo de desenvolvimento humano, o contexto educacional é privilegiado pelas pesquisas nela fundamentadas. São contribuições fundamentais da teoria histórico-cultural para a educação. Bom, vamos pensar na teoria histórico-cultural, na tendência histórico-cultural, na tendência crítico-social dos conteúdos, porque só muda o nome. Os autores dão nomes diferentes, mas o que nós queremos é a mesma coisa. É um cidadão crítico que transforme a sua sociedade, que todos aprendem com todos, né? E aí a gente lembra de Vygotsky, a mediação cultural, por exemplo, a ZDP, a Zona de Desenvolvimento Proximal. O professor media o conhecimento com os alunos. Então, o professor faz o papel de Zona de Desenvolvimento Proximal, segundo Vygotsky, que é um histórico crítico. Outra coisa, um aluno aprende com outro aluno. Então, aquele aluno que sabe mais alguma coisa específica, ele é o mediador, ele faz o papel de ZDP. Então, na verdade, na histórico-cultural, há uma mediação de conhecimentos e entre todos, não é? A gente não aprende só com o professor, a gente não aprende só com o colega, a gente aprende com o professor, com o colega, com o que o outro sabe. Então, vamos ver. A importância da mediação social e da mediação pedagógica para que ocorra o processo de internalização das mediações culturais, o que significa que o sujeito constrói conhecimento sozinho. Aqui a gente já para. Quando se está falando de histórico-crítica e da teoria histórico-cultural, a gente está falando de Vygotsky, a gente está lá pensando em Saviani também, em Libânio, a gente não constrói conhecimento sozinho. A gente precisa sempre do outro. Então, a primeira já está errada. A precedência da aprendizagem em relação ao desenvolvimento das funções psicológicas superiores, o que significa que o processo de ensino não necessita aguardar a conclusão de etapas de desenvolvimento para ocorrer, pois não é posterior a este, mas sim seu promotor. De novo, Vygotsky, tá bom? Quem fala que a gente precisa de etapas de desenvolvimento é Piaget. Piaget, ele não é chamado de histórico cultural. Ele traz uma epistemologia genética, ele fala do construtivismo, certo? Da construção do conhecimento aqui no cérebro. E ele diz que o aluno precisa passar por etapas de desenvolvimento sensório-motor, pré-operatório, operatório concreto, operatório formal, e desta forma vai construindo o seu conhecimento, né? É o desenvolvimento da inteligência, de acordo com as etapas, de acordo com as idades, não é? Que é de 0 a 2, 2 a 7, 7 a 11, 12 e depois o formal a partir dos 11, 12. E o Vygotsky diz sim, eu falei isso em aula, que a gente precisa do desenvolvimento das funções psicológicas superiores. Eu até falei para vocês que existem as elementares, e as elementares é a gente agir por impulso, enfim, ou, né, o que é por impulso? Eu vou ser assaltada e eu, ao invés de ficar quieta, eu corro. Isso é um impulso, né?
Ou então, vou procurar aqui aquilo que eu até acho que eu postei lá para vocês. Deixa eu ver se eu acho aqui o que eu coloquei para vocês no grupo lá do Facebook. Então, não, na verdade, está numa das revisões também. Assim, quando a gente fala dos elementares, que é agir por impulso, ou agir por reação, isso qualquer animal tem, certo? Da natureza, não só os humanos. Quando a gente fala de funções psicológicas superiores, que só os humanos têm, que são memória, atenção, a formação de conceitos, pensar sobre, para que se construa o conhecimento, estas são as funções psicológicas superiores. E isso tudo é com isso que a gente vai construindo a linguagem, porque aí a gente pensa e fala, e quanto mais a gente fala, mais a gente constrói o pensamento. E isso quem tem é só o ser humano, né? Os demais animais da natureza não têm, e é isso que Vygotsky estuda as funções superiores, porque os demais todos têm, e ele diz, bom, conforme a gente vai tendo essa mediação de construção com o outro, estas funções psicológicas superiores, elas vão se desenvolvendo pela mediação, tanto que ele diz, a linguagem eu desenvolvo conforme eu vou desenvolvendo o pensamento. Então, quando uma criança começa a falar, ela começa a pensar sobre o que ela está falando. Então, primeiro a linguagem, pensamento, depois. E aí sim, quando eu vou desenvolvendo o pensamento, mais a criança desenvolve a linguagem, certo? Então, nós temos aí o Vygotsky puro, porque as etapas de desenvolvimento é o Piaget que nos traz, certo? Então, a 2 ela está correta. A 3, a relevância da intervenção do professor mediador na ZDP, Zona de Desenvolvimento Proximal do Aluno, o que significa que retomar ou treinar operações já conhecidas não amplia as perspectivas de desenvolvimento tanto quanto levar o aluno a trabalhar com conceitos que ainda não domina completamente. Então, está falando aqui da necessidade da intervenção do professor como mediador, como ZDP, porque precisa essa mediação, não adianta a gente treinar, tipo assim, bom, eu fiz uma prova, os alunos não foram bem, eu vou fazer outra prova. Não adianta fazer isso. Isso não é treinamento, né? Nós não estamos na escola, segundo Vygotsky, para treinar, e sim para construir. Então, se os alunos não foram bem na prova, eu preciso retomar, explicar de outra forma, fazer com que eles construam esse conhecimento de outra maneira, certo? Então, essa está correta também. Letra D. 12. Ao juntar as dimensões de projeto, dimensão política e dimensão pedagógica, o PPP, lembrando que o político, o P do político quer dizer que tipo de aluno crítico cidadão eu quero, e o pedagógico é de que forma lá dentro da escola eu vou utilizar os meios educacionais para isso, ganha a força de um guia, ou seja, aquele que indica a direção a seguir, não apenas para gestores e professores, mas funcionários, alunos e famílias. Ele precisa ser completo o suficiente para não deixar dúvida sobre essa rota e flexível o bastante para se adaptar às necessidades de aprendizagem dos alunos. Para sua elaboração, faz sentido as seguintes problematizações, exceto. Então, vamos lembrar outra coisa aqui do PPP. Essa banca gosta de PPP.
Então, o PPP, ele é o retrato, o raio-x da escola, e aqui diz, é aquele que indica a direção, como a gente já falou antes, para todos, não só para professores nem para alunos. E ele tem que ser completo e ele deve ser flexível. Muitos alunos me perguntam, prof, quanto tempo tem de vida um PPP para a gente refazer ele? Não tem um tempo, tá, gente? Assim, e nenhuma lei diz assim, olha, tem que fazer o PPP de 2 em 2, 3 em 3 anos. Não. Quando a SME pede, ó, as SMEDs, SME, enfim, a gente tem que refazer o PPP. Outra coisa, lá dentro do PPP também vão leis da educação. Por exemplo, lá diz, essa escola trabalha com educação inclusiva, segundo as normas vigentes, atende alunos com deficiência, TGD, altas habilidades ou superdotação, possui AEE. E aí vocês podem me perguntar, mas isso não é lei? Não tem que cumprir? Precisa estar no PPP? Precisa. Algumas coisas precisam estar escritas no PPP. Então, se alguma coisa mudar, tem que mudar o PPP. E aí a SME vai avisar, olhem, direções da escola, reúnam a comunidade de vocês, porque nós precisamos mudar o PPP. Lógico que quando é legislação, não precisa, assim, exatamente reunir toda a comunidade, mas informar, olha, mudou alguma coisa na legislação, nós precisamos alterar o PPP. Mas digamos, lá no PPP diz como é que é a avaliação da escola, tá? De todas as escolas. Mudou. Nós vamos passar de notas para conceitos. Aí sim, reúne essa comunidade, pais, alunos, professores e funcionários, vê se todo mundo concorda, se querem isso, muda o PPP. Entendem? O PPP ele contém muita coisa, inclusive aquilo que é legal, tá bom? Vamos ver o exceto aqui. O nosso exceto na 12, então, é a B, tá bom? Porque a sociedade que queremos e que cidadãos queremos, ok, é isso. Como possibilitar a apropriação dos saberes cultural historicamente construídos, a gente precisa disso. Aliás, a crítica social dos conteúdos diz que nós também, os nossos alunos, precisam se apropriar dos saberes culturais e historicamente construídos, só que eles têm que ser com uma visão crítica, tá certo? Que espaço participativo criará e como estimulará, apoiará e efetivará a participação do coletivo também. Tá aí, o PPP, tudo isso. O que tem de errado na B? Finalidade da escola tá certo. E quais livros serão destacados para efetivar o currículo escolar? PPP não fala de currículo, certo? Não vai dizer ali quais são conteúdos, que livros a gente tem que usar, certo? Não. Até porque o livro é só um dos instrumentos, a gente tem milhares de outros instrumentos para usar em sala de aula a partir da LDB de 96. Então, a nossa errada é a B. 13. De acordo com a LDB, no capítulo que trata da Organização da Educação Nacional, pontinhos, incumbir-se-ão de oferecer educação infantil em creche e pré-escola e com prioridade o ensino fundamental, e aí eu vou pôr aqui entre aspas para vocês, com colaboração do Estado, porque lógico eu já vi a resposta, né, já sei. Permitida a atuação em outros níveis de ensino somente quando estiverem atendidas plenamente as necessidades de sua área de competência e com recursos acima dos percentuais permitidos vinculados pela Constituição Federal à manutenção e desenvolvimento do ensino. Eu fiz a revisão não, a primeira parte do arrastão ontem presencial no Vigor para o concurso de Iguaíba e falei exatamente sobre isso. Aqui tem muita coisa, tá? Para a gente falar sobre LDB. Primeiro, a responsabilidade de educação infantil e creche e pré-escola, com prioridade o ensino fundamental, em colaboração com o Estado, é o que diz a LDB, é do município, tá bom? Porque é em colaboração do Estado, porque se o município não puder atender, o Estado vai atender, porque o Estado repassa a verba, e o município só vai poder atuar numa área que não é
a dele, que no caso é o ensino médio, se tiver atendido todas aquilo que é de sua responsabilidade, que é educação infantil, e a pré-escola é o obrigatório também, né, ofertar a partir dos 4 anos, porque dos 4 aos 17, obrigatoriamente as crianças têm que estar na escola. Aquilo que é obrigatório, a oferta pelo município, é da pré-escola ao 9º ano do ensino fundamental. E de 0 a 3 é direito do aluno ter, mas não é obrigatório estar, né? A gente já conversou sobre isso. E ainda temos que lembrar que o município deve investir em educação nunca menos de 25%, e aí já vou falar, e a União nunca menos de 18%, certo? Então, nós temos aí como correta na 13 a letra C, tá bom? 14. No planejamento de aula, o professor especifica e operacionaliza os procedimentos diários para a concretização dos planos de cursos e de unidade. Ao planejar, o professor deverá planejar uma aula. Bom, vamos lembrar alguma coisa aqui sobre planejamento. Planejamento inclui pensar em várias coisas, certo? Recursos, metodologia, avaliação. Que tipo de avaliação eu vou fazer? Lembrando que a LDB diz que a avaliação ela tem que ser contínua, no decorrer do processo, que ela é formativa, que ela deve ser processual, muda a avaliação, certo? Então, aqui tem que pensar, só que em nenhum momento diz não deve existir avaliação, a LDB, certo? O que mudou nesses últimos 27 anos de LDB é como fazer essa avaliação. Com vários recursos, ninguém diz que é proibido dar prova, não, diz que a prova é um dos recursos, entre milhares de outros, para atribuir um conceito, uma nota, fazer um parecer, o que a escola pedir, enfim, mas que ninguém deve entrar dentro de uma sala de aula sem planejamento, e vocês sabem tanto quanto eu, o professor sem planejamento não consegue dar aula, porque o aluno percebe e não deixa o professor dar aula. Simples assim, a aula vira uma grande bagunça, certo? Então, ao planejar uma aula, o professor deverá estabelecer como será feita a avaliação das atividades, ok. Prever os objetivos a longo prazo a serem alcançados também, né? Nós temos dentro do planejamento objetivo geral, objetivos específicos. O nosso objetivo geral a gente alcança com prazo mais longo, os específicos a gente alcança em cada uma das aulas para chegar e lá no final dizer ok, objetivo alcançado, tá correto. Especificar os itens e subitens do conteúdo que serão trabalhados em seus alunos. Também dá para pensar em geral, objetivo geral em específicos. E o planejamento, ele é intencional, ele é sistematizado, certo? A gente tem que pensar em tudo, inclusive em itens, subitens, e definir os procedimentos de ensino e organizar atividades de aprendizagem. Temos que fazer isso, temos que ver a metodologia que nós vamos usar, com quais recursos, giz, quadro branco, um computador aqui ao lado, um celular, tudo que a gente usa em sala de aula é recurso. A quadra, uma cesta, uma rede, né, para o professor de educação física ou para outros professores que utilizem lá, revista, o livro, inclusive, certo? Então, as 4 estão corretas, porque nós também teremos que indicar recursos que serão usados durante a aula para despertar o interesse, facilitar compreensão, participação, enfim, letra D, todos, tá bom? 15. Considerando as tendências pedagógicas, complemente o fragmento a seguir. A pedagogia, pontinhos, tem como inspirador o divulgador Paulo Freire.
E aí a gente já sabe que é progressista libertadora, certo, gente? Porque a partir de Paulo Freire se inaugura a tendência progressista, as pedagogias progressistas, certo? As tendências progressistas, que é quando Paulo Freire diz: a educação ela tem que ser popular. O que quer dizer isso? Para todos aqueles historicamente excluídos, para todos aqueles lá naquele momento da década de 60, 70, analfabetos. A educação tem que ser para todos, de qualidade pública, porque até aquele momento a escola pública, inclusive a escola pública, só tinha acesso brancos, quem tinha dinheiro, homens, então mulheres fora, negros fora, pobres fora, enfim. Então, quando se fala ali de pedagogia, e Paulo Freire é a libertadora, tá bom? Letra D. 16. Analise a afirmação abaixo dos autores Morin e Bassic sobre as metodologias ativas. Metodologia ativa coloca aluno como protagonista do seu processo de aprendizagem. Usa-se também tecnologias. É contra a instrução bancária, aquela que Paulo Freire se referia, que acontecia nas tendências tradicionais, lá na tendência liberal, que de liberal não tinha nada. Então, Morin e Bassic vem trazendo essas metodologias que tu coloca o aluno como protagonista, tu pode colocar, inclusive, o aluno a buscar primeiro aquele assunto que vai trabalhar na sala de aula e depois o professor complementa na sala de aula, porque também o professor, ele não fica fora desse, ele só não é o protagonista, mas ele é e sempre será necessário, certo? Então vamos ver o que diz aqui. As metodologias ativas são entendidas como práticas pedagógicas alternativas ao ensino tradicional, ou seja, se quer fugir do tradicional. Em vez do ensino baseado na transmissão de informação, que era contra isso que Paulo Freire lutava, porque a gente não transmite conhecimento, a gente constrói, a gente compartilha, não é? Como criticou Paulo Freire em 70, na metodologia ativa, o aluno assume uma postura mais participativa, na qual ele resolve problemas, desenvolve projetos e, com isso, cria oportunidades para a construção do conhecimento. Diversas estratégias têm sido utilizadas na implantação das metodologias ativas, sendo uma delas a sala de aula invertida, em inglês conhecida como Flipped Classroom. Pois bem, o que nós temos aqui? A sala de aula invertida também. A sala de aula invertida, ela pode acontecer muito bem dentro da tua escola, tá? Ela pode acontecer dentro da tua escola e tu dizer para os teus alunos o seguinte: a partir da próxima aula nós vamos trabalhar Vygotsky e eu quero que vocês pesquisem sobre Vygotsky e me tragam o que acharem. O que vai acontecer? Cada aluno, de acordo com a sua competência e com a sua habilidade, vai procurar aquilo que mais se interessa sobre Vygotsky. Um exemplo. Um vai trabalhar, vai procurar a vida dele, onde ele nasceu, o que ele fez, teve filho, casou, não, enfim. Outro vai ver, bom, que teoria Vygotsky desenvolveu? A histórico-crítica. Ok, vai buscar isso. Outro vai pensar, onde ele nasceu? O marxismo influenciou ele ou não? Não é? Vai para isso. Outro vai pensar, será que Vygotsky gostava de música? Vou procurar isso. Ou seja, cada aluno dentro da tua sala de aula vai procurar aquilo que mais lhe chama atenção. Vai trazer isso para a aula, porque ele vai pesquisar fora, né, da tua sala de aula, vai trazer para a tua sala de aula e lá na escola, e aí cada um vai colocar o que encontrou, o que buscou, e o professor faz essa mediação e fechamento. Entendem? Vamos ver então o que está incorreto abaixo.
O que está incorreto é a letra D, as demais todas certas, que é o seguinte: após mais de 100 anos, os processos de ensino e aprendizagem estão cada vez menos tendendo para o uso de metodologias ativas. Em vista da quantidade de informação hoje disponível nos meios digitais e das facilidades, já paramos. Começa de um jeito, termina de outro. Então, assim, após mais de 100 anos, lá do início dos anos 1900, quando a gente começou a estudar as tendências pedagógicas, até hoje, né? Nós já temos aí 100 e poucos anos, nós não estamos tendendo, não, menos para o uso das ativas. Nós estamos tendendo cada vez mais, porque o aluno, ele é o protagonista desse processo. E nós olhamos a todos e a cada um na sua individualidade. Isso é uma pergunta bem legal. Nós olhamos a todos e a cada um na sua individualidade, certo? Não é trabalhar sozinho. Nós, professores, olhamos o que todo grupo precisa naquele momento, que eu tenho que trabalhar, e cada aluno nós vamos olhar na sua individualidade, na sua especificidade, porque ele vai buscar aquilo que lhe interessa e vai trazer, e nós vamos mediar e complementar. Então, as demais estão todas certas, vocês podem até fazer anotações, marcarem o que acharem mais importante ali, a errada é a letra D. 17. O movimento pela educação inclusiva é uma ação voltada ao direito a aprender. A inclusão tem o objetivo de matricular todas as crianças em escolas especializadas? Não. O que diz a LDB? Diz que os alunos têm que estar preferencialmente nas salas de aula do ensino regular. Preferencialmente, não é obrigatoriamente. Já conversamos sobre isso, então essa está errada. Mudar as escolas para torná-las mais responsáveis às necessidades educacionais das crianças? Sim. Nós agora não, a partir da LDB, as escolas se organizam para atender às especificidades dos seus alunos, certo? Não é o aluno que tem que se adequar à escola, como lá na pedagogia liberal. É a escola que não vou usar a palavra adequa, se organiza para receber esse aluno, está correto. Auxiliar os professores na promoção da aprendizagem das crianças que foram excluídas das escolas. Aqui a gente tem que pensar que, historicamente, os alunos de inclusão foram excluídos das escolas e os professores têm sim que pensar na promoção desses alunos, certo? Então, corretas apenas 2 e 3. Segundo Libânio, tendo em vista que o planejamento é fundamental à organização didática do professor, o trabalho docente se caracteriza como uma atividade intencional. Sim, o nosso planejamento é intencional, ele é para ser organizado, planejado, sim, falamos sobre isso. O que ele não pode ser é repetitivo e exaustivo, certo? O Libânio não fala isso. Então, aí, corretas apenas 1 e 2. 19. Celso Vasconcelos diz: considerando que o professor, como mediador das interações entre os alunos e destes com o novo, o diverso e o diferente, tem como objetivo o desenvolvimento integral do processo de ensino e aprendizagem, qual dos depoimentos abaixo não reflete esse posicionamento? Olha só, o que não reflete esse posicionamento é a B, que diz: sou exigente, meu trabalho é incansável, mas se o aluno não aprender, o problema não é meu. Então, esta fala não condiz com o professor mediador das interações e nem que tem que conviver com o novo, diverso ou diferente, certo? O professor pode até ser exigente, ele pode ter um trabalho incansável, mas é responsabilidade dele sim se o aluno não aprender. E a avaliação mediadora
ela fala isso. Ela serve para o professor ver a avaliação do aluno, ver o que ele não conseguiu compreender ou construir aqui dentro. E aí, a partir dessa avaliação em que ele viu que o aluno não conseguiu, o professor muda o seu roteiro, muda o seu planejamento e muda a rota para que o aluno consiga construir. Esse é o objetivo da avaliação hoje, certo? Porque assim, o professor que está dizendo que tenta diversificar as atividades na sala de aula, pois o tempo muda, o método do trabalho está certo. Há momentos em que o professor precisa se renovar e acompanhar as novas tecnologias. Ali seriam frases ditas por professores, tá certo. Quanto mais reflito, mais questiono a prática pedagógica utilizada. Está correto, a gente tem que refletir, mudar, questionar a nossa prática, o que a gente está fazendo, problemas deixar fora. Apesar de nós sermos um só e termos que ver o nosso aluno como um sujeito integral, e nós também somos integral, se a gente entrar com uma carga de problema muito grande e jogar no aluno como culpado, não pode ser assim. A gente pode até chegar e dizer: olha, hoje eu não estou bem, desculpem a prof, talvez a nossa aula não seja muito legal, eu espero que vocês compreendam, mas por favor, como vocês não estão bem, eu também não estou. Então, assim, é questionar. Ah, eu tô com problema, eu vou chegar lá e jogar tudo no aluno? Não. Conversa, explica. Certamente eles agirão de uma outra forma também com a gente, né? Eu costumo dizer isso. Vocês já viram diversas vezes aí nos vídeos, nas minhas aulas, enfim. Então, aqui nós temos, aqui não reflete o posicionamento AB. E, de acordo com Bergman, a sala de aula invertida, que a Bergman também fala disso, traz alguns pontos positivos, quais sejam: fala a língua dos estudantes, fala, porque a sala de aula invertida propõe ao aluno que ele possa pesquisar segundo os seus interesses. Intensifica a interação aluno-professor, intensifica. Depois volta tudo para a sala de aula e a gente media, mas enquanto eles estão buscando, eles estão em contato contigo. Ô, prof, olha só, será que vale a pena eu procurar, vamos usar aquele exemplo do Vygotsky, se o Vygotsky gostava de música, é que eu gosto de música, será que se eu trouxer isso é interessante? Será que vai abrilhantar o trabalho? Então, sim, isso para qualquer área que ele for pesquisar, tá? Intensifica, sim, e ajuda os alunos com diferentes habilidades a se superarem, sim. Digamos, tu tem um aluno com muita dificuldade, a gente tem muitos na sala de aula, não só da educação especial, mas no dia a dia, até porque nós temos muitas dificuldades em algumas coisas, alguns conhecimentos, né? E não são só os alunos, nós também. E aí tem algum com muita dificuldade, mas ele é interessado, como esse exemplo que eu estou trazendo, em música, não é? Em desenho. Eu vou, do Vygotsky eu vou trazer um quadro dele. Vai ser legal? Vai. Se nós vamos expor os trabalhos na escola, enfim, vai estar um quadro lá. Então a gente valoriza esses alunos e eles se superam. Então nós temos aí como corretas as três na letra E. Pois bem, deixei então um segundo simulado aí para vocês. Aqui nós respondemos juntos. Vocês vão receber aí um segundo simulado. Façam, reflitam. Caso estejam lá na aula de sexta e sábado, talvez em algum momento a gente consiga até conversar sobre isso, dúvidas, enfim. Se estiverem ali no grupo do Facebook, perguntem ali, se ficarem com alguma dúvida do simulado 2. Mas lembrando, são só vocês do EAD que estão recebendo os dois simulados, certo? O pessoal que está presencial está ali com as aulas do arrastão e estão lá na revisão do sábado que a gente faz presencialmente, certo? Então, hoje é terça-feira, vocês vão estar recebendo aí esse simulado por
essa aula por talvez quinta ou sexta-feira, terão tempo de fazer a revisão, como todos farão no sábado. E se vocês estiverem por lá também do EAD, me deem um oizinho, digam aí que já assistiram a nossa aula, tá bom? Então, aqui vai a nossa revisão em cima dos conteúdos sem autores do concurso de Guaíba. E se ainda tenho a aula, dei a aula ontem para o Arrastão de legislação e conhecimentos pedagógicos. Sexta-feira eu trabalho conhecimentos pedagógicos e no sábado a revisão para o pessoal do presencial e para quem mais, inclusive do EAD, quiser estar lá, tá bom? Um grande beijo para vocês, fiquem bem. Depois da prova de Guaíba, eu estarei ali no grupo esperando por vocês, no grupo do Facebook. E no presencial a gente combinou que eu vou precisar da prova, porque parece que 2 dias de recursos. Então, procurem ficar lá na prova até as 3h30 para sair com essa prova. E se for preciso, já enviarem para a Profibia, para mim, para que a gente possa ir vendo se vai ter recurso ou não até sair o gabarito, tá bom? Na segunda-feira. Eu desejo para vocês que os nossos deuses da pedagogia, como eu digo, que são os nossos teóricos da educação, sem eles a gente não teria os conhecimentos pedagógicos, são eles que fundamentam cientificamente os conhecimentos pedagógicos estejam com vocês e que a banca nos traga coisas boas, né? Nos traga boas, perdi a palavra agora, nos surpreenda, né? Com coisas boas, é isso. Um grande beijo para vocês e nos vemos depois da prova lá no grupo, tá? Eu não vou conseguir acompanhar vocês, porque espalharam vocês aqui em todas as escolas de Guaíba, acho que menos o Gomes Jardim, que é a escola que eu trabalho, mas aí eu não posso ir, não tenho como ir para, não sei eu quantas escolas vão estar trabalhando, então eu espero vocês no grupo, tá bom? Grande beijo para vocês e que corra tudo bem, foco, força e fé com vocês no domingo. Até mais.